Qual é a tua opinião sobre o niilismo? A ideia de que a vida não tem sentido, né? Cara, eu sempre interpreto o niilismo mais como um sentimento do que como um pensamento filosófico. Entende? Eu entendo muito mais ele como um sentimento, assim, uma coisa que você tá passando, uma situação, você sente isso e vai embora ou não vai embora, persiste. Mas eu não penso o niilismo como uma ideia, entende? Mas se resume a isso? A vida não tem sentido? Esse é o resumo do niilismo? Porque o que eu vejo do pessoal argumentar é que, na verdade, é libertador o niilismo. Ele até é muito esperançoso, até, se tu for averiguar bem, porque ele te dá a possibilidade de ser o que tu quiser. Então o niilismo, a ideia do niilismo vem de nihil, no latim significa nada, né? Então a ideia do niilismo é que não existe um sentido pré-estabelecido para sua vida e você pode estabelecer esse sentido, entendeu? Então eu acredito que seja por isso que as pessoas acham libertador, né? Mas tu não vê assim? Não, eu não vejo assim. Eu acho que existem sentidos comuns para todos, né? Eu acredito, por exemplo, que o autoaprimoramento é um sentido comum. Todo mundo tem que buscar de alguma forma se aprimorar como ser humano. E agora existem sentidos específicos também, né? Em termos mais vocacionais. Tipo, o cara tem vocação para ser podcaster. O cara tem vocação para ser outra coisa. Aí é uma coisa mais pessoalizada mesmo, entendeu? Tu acredita que todo ser humano vem para a Terra com alguma vocação? Então, eu já me pus a refletir um pouco sobre isso. E eu lembro de não ter concluído isso, sabe? Eu tendo a não achar que cada um tem uma função muito específica. Tipo, eu não acho que Deus criou o seu Zé para ser faxineiro, entendeu? Porque, fato é, a gente precisa de faxineiros no mundo, entendeu? Eu não acho que Deus criou alguém para ser faxineiro. Eu acho que ele se adequou ali ao ambiente, viu que ele precisava de emprego, precisava de faxineiro, então contrataram ele. Então não consigo ver que todo mundo tem uma vocação específica, assim, entendeu? Mas eu acho que a única vocação geral é essa que eu falei, do aprimoramento. Então acho que o fato do ser humano desejar se aprimorar é uma prova de que existe sentido para a vida. Sim, acredito que sim. Né? O Aristóteles, um dos meios que ele utiliza para identificar o que é o bem, né? O que é o fim, né? É observar aquilo para o qual nós nos inclinamos naturalmente, nós tendemos naturalmente a fazer, entendeu? Então, por exemplo, ele vai dizer que o intelecto visa a verdade, porque a gente tende a pensar de forma verdadeira, a gente tende a buscar a verdade nas coisas. Se alguém te conta uma mentira, você vai tentar descobrir a verdade, entendeu? Então, ele percebe essa inclinação, ele entende então que o bem do intelecto, aquilo que o intelecto aspira, é a verdade. E a mesma forma com o homem, assim, né? Você tem uma noção grega que eles chamam de arete, né? Não sei como se pronuncia arete exatamente, mas que seria a excelência, né? Então seria a versão final onde todas as suas potências estão atualizadas, onde você já realizou todo o seu potencial. Então todas as suas inclinações já estão desenvolvidas. Então eu acredito nesse caminho, assim, de atualização de potências. E o sofrimento é o quê? O sofrimento é quando o ser humano não está buscando esse aprimoramento? Não, o sofrimento é uma oportunidade de se aprimorar ainda mais, às vezes, né? O sofrimento, às vezes, pode ser também um indício de que você está indo no caminho contrário. Pode ser um indício de que você está fazendo tudo errado. Pode ser um indício de que você está fazendo certo. E, como eu falei, às vezes o sofrimento ele é um fato que não dá para fugir da vida, né? Um fato que, bom, se algum parente seu morre, você vai sofrer. Então, você tem que aceitar isso e aprender com isso. Mas o sofrimento existencial, não esse que aconteceu alguma coisa e eu sofro, aquele o sofrimento do ser humano que as pessoas têm só de não fazer nada ou de estar num lugar ruim. Isso é bem, bem profundo, né? Eu não sei, assim, em termos de uma solução específica geral para todo mundo, não sei. É que eu imagino se tu falou que o objetivo do homem aqui é se aprimorar, né? Isso. Eu imagino que quando ele não esteja buscando se aprimorar, ele sofre. E ele não sabe por que ele está sofrendo, mas é porque ele não está se desenvolvendo. Ele está parado, ou ele está estagnado, não está fazendo coisas
que a vida dele tá pedindo para ele fazer, e ele não consegue entender essa ponte entre uma coisa e outra. Sim, eu acredito que tudo... na verdade, o fato é que enquanto a gente não chegou nessa versão final, se é que dá para chegar nessa versão final e perfeita, né? Mas enquanto a gente não chegou nisso, a gente vai ter sempre incômodos, né? Porque é aquela ideia do Santo Agostinho, né? De que o pecado sempre traz desordem. Então, sempre que a gente tem alguma coisa de errada, né, sempre vai ter algum nível de desordem que vai nos cutucar e vai nos incomodar, entendeu? E aí eu acho que um sujeito que está nesse nível de sofrimento, assim, generalizado, é um sujeito que talvez ele tenha desenvolvido uma ultrassensibilidade para se incomodar com essas coisas que não estão de acordo. Ou então um sujeito que realmente está indo no caminho contrário, pode ser também. Entende? O sofrimento pode ser um indício de várias coisas. Sim, acredito que sim. E aí a gente enlouquece e não sabe o que está acontecendo. Exato.